Então, beleza. Então, vamos lá, que já são 8h05 para a gente não atrasar muito. Então, beleza, Thalita, seja bem-vinda aí à mentoria, então, analista contábil na prática. Eu gostaria de, primeiramente, conhecer, saber se você já tem experiência na área da contabilidade, se você já trabalha, qual que é a sua experiência hoje atual na contabilidade? Eu estou trabalhando há 3 meses como auxiliar contábil. Comecei agora. Auxiliar contábil já. Isso. Ah, legal. Você já está na parte dos lançamentos, fazendo essas coisas todas no escritório? É, Que bom. mexo Então com você já tem. orçamento, um pouco do fiscal também, de tudo, aprendo de tudo um pouquinho, né? Cada dia. Então, ah, tá. Você faz o contábil e o fiscal. É, Legal. Então você está com 3 meses de experiência na área, digamos assim, né? Você é estudante ou é formada? estudante. Estudante? Está em qual semestre? Eu estou no terceiro ano. Terceiro ano. Legal. Então tá indo aí já para o sexto, praticamente, semestre, né? É, Legal. O que mais que eu posso te perguntar só para a gente saber o seu nível aqui de experiência para eu poder levar o nível da nossa mentoria. Você teve dificuldade para conseguir seu primeiro emprego na área contábil? na verdade, não, porque assim, eu comecei como jovem aprendiz. Aham. Já comecei, tipo, no setor mesmo da controladoria, né? Uhum. Aí eles me efetivaram, sabe? Porque eu já tenho Uhum. mais de 18 anos, né? Aham. Tô com 23, então, assim, eles já me. Pouco tempo eles já Efetivar. me efetivaram. Aí eu tô como auxiliar contábil tem 3 meses. Legal. Mas aí, então, eles lá estão te ensinando a fazer os lançamentos, ou você já sabia alguma coisa e está sendo mais fácil, ou eles estão te auxiliando lá nessa parte? Não, eles me auxiliam bastante. Ensina? Porque eu fico. Tem hora que eu fico bem perdida, sabe? Ah, sim, legal. Beleza, então. É, Bom, então tem mais 2 ou 3 alunos que vão participar, né? Eles foram avisados, assim como você, eles devem estar, vão entrar depois, ou então eles depois acessam essa aula gravada, que vai ficar gravada para vocês poder acessar ela depois, tá? Então eu vou projetar aqui então a minha tela para você poder ver ela e Beleza. assim a gente começar a nossa aula. As aulas vão ser uma vez na semana? Vão ser todos os dias? Todas as segundas-feiras nessa turma, Ah, sim. por- tá? Porque eu já tenho outra mentoria rodando na terça-feira, então essa vai ter que ser na segunda-feira, né? Mas aí eu tô planejando testar a próxima turma com 2 vezes na semana. E assim a gente fazer a mentoria em um mês, né? Fazer em 4 semanas em vez de 7 semanas, assim a gente faz 2 aulas por semana. Mas essa turma vai ser uma vez por semana, porque eu já tenho essa outra mentoria na terça-feira. Ah, sim. Está conseguindo. Por que está assim? Ver a minha tela, Tô. aparecendo certinho aí para você? Uhum. Então, esse arquivo em Word aí tá aparecendo. É que eu não consigo ver a tela depois que eu projeto. Ah, sim, mas tá aparecendo. Tá. Então, essa aula aqui, então, já que você já está atuando na área, parabéns por você ter conseguido, né? Então, esse é o objetivo. Infelizmente, nem todo mundo consegue, você conseguiu aí pelo jovem aprendiz, mas a maioria de quem vai atuar hoje na área não consegue atuar, né? Não consegue emprego de forma rápida, de forma fácil, porque o mercado hoje exige essa experiência, né?
Deixa eu ver, parece que tem alguém pedindo para entrar aqui. Certinho, boa noite. Maicon, chegou aí. Nós já fizemos uma rápida introdução e já vamos começar aqui a falar do conteúdo em si. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem na hora que eu estiver explicando, vocês podem fazer pergunta, tá? Pedir para fazer pergunta ou digitar aí no chat. Se vocês quiserem digitar no chat, pode fazer também. Deixa eu entrar aqui com o meu celular, que vai ficar mais fácil para eu ver, a, acompanhar a tela aí. Beleza, já dei bastante zoom aqui na tela para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Então, vamos lá. O objetivo, então, dessa nossa primeira aula, então, é mostrar para vocês, né, como que é possível driblar essa falta de experiência, né, para vocês poderem serem contratados futuramente por empresas, escritórios de contabilidade. E durante essas nossas 7 semanas, então, de mentoria, nós iremos trabalhar esses 3 pilares aqui que eu acho fundamental para quem quer aprender contabilidade. Então, a gente vai trabalhar exatamente a teoria junto com a prática e depois a aplicação prática, tá? Com esses são os 3 pilares aqui que eu julgo necessário para quem quer aprender contabilidade hoje, tá? Por quê? Porque um contador, gente, e para a gente poder fazer a prática lá dentro do escritório de contabilidade, fica muito mais fácil quando você entende a teoria essencial que envolve os lançamentos contábeis, envolve os relatórios contábeis ali. Então, fica muito mais fácil compreender para depois você botar a mão na massa, que é a parte da aplicação prática. Então, com esses 3 pilares, a gente consegue aprender as rotinas do analista contábil experiente, que no caso, quais são as principais? São os lançamentos contábeis, são a conciliação desses lançamentos, né, que são as conferências, é você fazer o saldo das contas dos lançamentos baterem corretamente, né, essa é a principal função ali do analista, e além da gente saber elaborar, né, os relatórios financeiros. Então, dentro dessa nossa dinâmica de trabalhar esses 3 pilares, a gente tem a teoria da contabilidade em si, que ela vai se basear no que eu chamo do quadrado mágico da contabilidade, aonde você precisa entender e compreender que são contas patrimoniais, o que são contas de resultado, o processo de escrituração contábil e o princípio da competência. A gente vai ver durante os nossos treinamentos práticos que todo lançamento contábil envolve esse quadrado mágico. Você vai ver que todos eles estão, de alguma forma, dentro aí desse quadrado mágico, que é um método, é uma técnica que eu desenvolvi para ficar mais simples e mais fácil de ensinar contabilidade, né? Porque você aprendendo esses 4 pilares, você vai conseguir fazer a contabilidade tranquilamente de qualquer tipo de empresa, né? Existem lançamentos contábeis um pouco mais complexos? Sim, com certeza, existem. Só que todos eles estão dentro desse quadrado mágico. Então, se você entender o pilar da contabilidade, você vai conseguir fazer a contabilidade de qualquer tipo de empresa, independente do tamanho que ela tenha. Desde uma microempresa até uma empresa que hoje está na Bolsa de Valores. Todas elas estão dentro desses pilares aqui da contabilidade, né? Que é contas patrimoniais, contas de resultado, processo de escrituração contábil e princípio da competência. Então, a gente vai ver durante a nossa mentoria isso tudo junto com a prática e a aplicação prática. Então, a prática vai ser eu te ensinar esses lançamentos, esses relatórios financeiros de forma profissional, de forma como que nós fazemos dentro do escritório de contabilidade, e a aplicação prática vai ser você colocando a mão na massa. Aí vai entrar o sistema contábil, tá? Eu hoje estou utilizando um sistema contábil online, que é esse sistema aqui, que é o ClipCont,
Esse sistema ele é online, ele funciona pela internet, você não precisa instalar ele no seu computador. Então, ele é um programa utilizado por vários escritórios de contabilidade hoje no Brasil. E aí eu vou criar um acesso para vocês aqui dentro desse sistema, tá? Vocês vão conseguir acessar ele para vocês fazerem a parte prática e posteriormente eu estar avaliando vocês, tá? Vou dar uma pincelada aqui na tela dele para vocês verem. Ele é um sistema igual àqueles que são instalados no computador. Então, ele tem toda a parte aqui, ó, de movimentação, que é onde a gente faz os lançamentos contábeis, é onde você vai fazer o controle patrimonial pelos lançamentos através do débito e do crédito aqui. Ele tem o encerramento do exercício, que é quando a gente vai apurar se a empresa teve lucro ou prejuízo, e ele tem a parte dos relatórios, dos balancetes, balanço patrimonial, DRE, livro diário, livro razão, tem o plano de contas. Então, ou seja, vocês não se preocupem, tudo isso será mostrado, ensinado na prática, né, no passo a passo. Então, vai ser esse sistema que vocês vão ter acesso. E já de antemão, eu já até faço aqui uma quebra de objeção. O que é isso? Tem muitos escritórios de contabilidade que, na hora que eles vão contratar alguém, eles sempre colocam, às vezes, assim, lá na vaga de emprego, né? Desejável experiência no sistema tal. E aí, às vezes, se você nunca fez contabilidade em um sistema, para quem nunca fez, fica, às vezes, receoso, né, de ir buscar essa vaga, ou eles também acabam não querendo contratar as pessoas porque ela não tem experiência naquele sistema. Então, como que eu vou ensinar agora para vocês como que vocês quebram essa objeção dos entrevistadores. Veja só, a parte contábil, a parte da contabilidade, que é essa que nós vamos aprender na mentoria, que é a parte do analista contábil, ela é igual independentemente do sistema. O que muda de um sistema para o outro, às vezes, são o layout, são as ferramentas que, às vezes, um tem uma coisa a mais que o outro não tem. Às vezes, ele tem um atalho diferente, às vezes, ele tem um jeito de mexer que é um pouquinho mais fácil do que o outro. Porém, a contabilidade, gente, ela é igual em todos os sistemas. O débito sempre vai ser débito em qualquer sistema, o crédito sempre vai ser crédito em qualquer sistema, tá? Então, essa é uma objeção que você pode quebrar na hora de você fazer a entrevista e o cara querer cobrar de você uma experiência no sistema tal. O que você pode falar para ele? Olha, eu entendo o requisito da vaga, mas eu já fiz uma mentoria prática no sistema tal, você pode falar o nome do sistema, e eu sei que a contabilidade, a parte contábil, a parte que o analista vai trabalhar, ela é igual em qualquer lançamento, em qualquer sistema. Por quê? Porque a contabilidade, essa parte aqui do débito e do crédito, ela trabalha ali com a parte da escrituração contábil, que depois a gente vai ver nas outras aulas, que é a ITG 2000. Então, a ITG 2000, ela normatiza os lançamentos contábeis, então o sistema contábil, independente de qual marca ele é, de qual empresa ele é igual para todo mundo. E até para provar isso para você, eu tenho outro programa aqui no meu computador, vou até mostrar ele aqui também, que é esse sistema que é instalado na máquina, ele se chama Procis, é outra empresa, é outra marca. O que muda nele? O layout. Porém, quando a gente vem aqui na aba de lançamentos contábeis, ele abre a parte de lançamentos e é igual o outro. Aqui eu consigo fazer o débito e o crédito normalmente, consigo acessar o plano de contas normalmente. Aqui na aba de relatórios eu tenho a parte onde eu emito esses relatórios, balancete, balanço, demonstrativos, igual o outro sistema. Eu, às vezes, fico muito revoltado com essas pessoas que querem, assim, criar empecilhos para quem não tem experiência entrar no mercado. Querer colocar uma experiência em um sistema tal, sendo que o cara, às vezes, que está dando a vaga lá, parece que nem ele é um contador profissional de ter pensado que a contabilidade é uma só, independente do sistema que você vai trabalhar. Então, por isso que eu já estou mostrando a diferença dos dois programas para vocês, que é igual, não muda nada.
Então, quando vocês forem fazer uma entrevista e vocês deparar com esse tipo de exigência, você pode questionar, você pode falar que você já fez a contabilidade em um sistema tal e você sabe que é igual em todos os outros, porque segue os padrões de normas da contabilidade, tá? Então, isso é um trunfo que você pode fazer para poder quebrar a objeção na hora de fazer uma entrevista de emprego, tá bom? E aí, durante essa aula, então, essa primeira aula, nós iremos, então, trabalhar aí as oportunidades do mercado, a escada de crescimento na profissão e o que você tem que entender e aprender para você começar a ser um analista contábil profissional. E sem falar que durante toda a nossa mentoria, nós iremos o quê? Se basear nisso aqui, que é a prática do analista contábil. Então, tudo que eu for ensinar vai estar caminhando para você aprender a fazer isso daqui na prática, tá bom? E qualquer momento vocês podem fazer perguntas aí no chat ou abrir o microfone, contribuir com alguma coisa, que é importante que vocês também me dê aí um feedback do que vocês estão entendendo e compreendendo, tá? Então, olha só, outro mito que a gente pode estar quebrando aí é a parte de que o analista contábil ele é uma das profissões que o contador pode exercer, tá? Então, uma coisa que vocês vão aprender muito e vão ver eu falando bastante. Gente, para ser um contador experiente, você tem que desejar e gostar de ler legislação, né? De ler normas, ler resoluções. Porque toda a nossa parte prática, ela é regulamentada por essas leis. Então, o que vai fazer você ser um profissional diferente é o quanto de conhecimento você tem, né? Então, quanto de conhecimento você tem, o quanto que você consegue aprender, absorver aquela área que você está atuando, tá? Então, essas profissões da área contábil, ela é regulamentada por essa norma aqui, que é a norma 1640 do Conselho Federal de Contabilidade, que é o nosso conselho. Então, o nosso conselho, os Conselhos dos Contadores, CFC, fez essa normativa no ano de 2021, atualizando, né, uma lei mais antiga, onde ele vai falar exatamente, ó, das atribuições do profissional da contabilidade, né? Quem é esses profissionais? Então, os contadores e técnicos em contabilidade, tá? Contadores é considerado quem é formado em ciências contábeis, que fique bem claro isso para vocês. Quem é contador? Quem é formado em ciências contábeis. Quem não é formado são os técnicos, a pessoa que faz um técnico de contabilidade é técnico de contabilidade. Então, o contador é quem é formado em ciências contábeis. E aí você pode exercer essa profissão, segundo a lei, de forma liberal, como autônomo, como empregado, né? Ou como servidor público, ou até mesmo como um empresário. Então, essas são as formas, pela lei, de que você pode atuar como contador. E aí ele também vai falar exatamente das funções. Tá bem aqui, ó. Tá bem nessa parte aqui, ó. Essas funções poderão ser as de. Aí ele pode falar, ou seja, o contador é quem? Quem é formado em ciências contábeis. E aí as funções que você pode exercer é o quê? Analista de balanço, analista de contabilidade e orçamento, analista de conta, analista de contas a pagar, analista de custos, de contabilidade rural, industrial e por aí vai. Então, por isso que o analista contábil é uma das funções do contador, que é aquela pessoa que é formado em ciências contábeis. Então, as funções analista contábil é a função do contador, no caso, funções que vocês vão exercer. E o interessante também dessa legislação é que ela vai trazer os tipos de trabalho que o analista contábil ou que o contador pode exercer de acordo com a sua função. Então, são funções, são atribuições exclusivas para nós que somos contadores formados em ciências contábeis ou técnico de contabilidade. Isso significa que pessoas de outras áreas não podem exercer essas funções, tá? São funções exclusivas para nós contadores. E aqui, então, a partir do artigo 3º, ele vai trazer várias dessas funções, aqui no caso, atribuições, que vocês podem estar lendo
com mais calma depois. Se eu for ler tudo aqui, a gente vai perder muito tempo. Então, por exemplo, a auditoria interna e externa é algo que só os contadores podem fazer. E a lei também vai trazer atividades compartilhadas, que são atividades que pessoas de outras profissões, formadas em outras áreas, podem exercer além dos contadores, tá? Como é o caso, por exemplo, do departamento pessoal. Não sei se vocês sabiam, mas departamento pessoal não é algo só para contador. Quem é administrador também pode trabalhar no departamento pessoal, né? Ali no fiscal também uma pessoa que é formada em direito, né, é formada em administração, pode exercer. Então, essa parte de tributos não é algo só para contador. Então, essa parte aqui do artigo 5º vai trazer as atividades compartilhadas que contadores podem fazer, mas que também podem ser feitas, né, por pessoas formadas em outras áreas. Então, essa é uma legislação que é bom você conhecer, porque ela regulamenta a nossa profissão, tá? Diante disso, você também vai ver que existe aí no mercado infinitas oportunidades de emprego para se trabalhar. Não sei se vocês conhecem aqui o LinkedIn, que é uma rede social empresarial, ela é voltada para fazer negócios, para fazer network. Ela é diferente do Facebook e do Instagram, que é mais para você se interagir e se divertir. Já o LinkedIn não é algo mais profissional. E aqui ele tem uma área aqui dentro, que é a área de procurar emprego, procurar vaga de emprego. Se você digitar aqui o termo analista contábil, me apareceu quase 5.000 resultados. Quase 5.000 resultados de vagas de emprego só para analista contábil. Então, isso mostra que essa área ela está muito em evidência hoje no país, justamente porque o analista contábil não precisa trabalhar só em escritório de contabilidade. Às vezes eu vejo pessoas que são formadas querendo trabalhar só em escritórios, mas quando, na verdade, o analista ele é procurado também por empresas particulares. Inclusive, eu comecei minha carreira trabalhando como analista contábil de uma empresa, só depois que eu fui para dentro do escritório de contabilidade. Então, empresas de médio porte, de grande porte, contratam analista contábil, porque geralmente eles têm esse setor lá dentro da empresa. Então, hoje, com a tecnologia que nós temos, com a internet, você pode exercer essa função, às vezes até por acesso por home office, de dentro da sua própria casa, sem você precisar sair da sua casa, ou até mesmo que você mora em outro estado, em outra cidade, você consegue trabalhar como analista contábil hoje. Então, mostra aqui, ó, pelo LinkedIn, que a gente tem muitas empresas, olha só que massa essa daqui, ó, analista contábil sênior para o Banco Inter. Então, você vê empresas grandes aqui, ó, o UOL também contratando analista contábil aqui. Então, você vê várias empresas grandes e médias contratando analista contábil. Então, é uma área que tem muita e muita e muita oportunidade, tá? Na Cato Online, que é uma empresa de RH online, também digital, você também vê quase 3.000 vagas aqui, ó, de empregos na área da contabilidade para analista contábil. Então, vocês podem estar pesquisando e procurando por esses tipos de empresas. Se vocês quiserem, vocês podem até contratar os serviços do LinkedIn ou da Cato, que eles arrumam vagas de emprego para vocês, tá? Então, a vantagem que existe em você escolher uma profissão é exatamente, gente, você já ir para o lugar certo. Por quê? Porque é muito comum quem é formado em contabilidade, agora que vocês viram que contador é quem é formado em contabilidade, e vocês viram que existe muitas vagas, várias funções que um contador pode exercer, é muito mais fácil quando você escolhe uma área primeiro. Então, vocês já deram um passo muito importante em escolher uma área, que é o analista contábil. Por quê? Porque vocês já acabaram de ver também que tem mais de 5.000, 6.000 vagas de empregos hoje no Brasil só para analista contábil. Então, fica mais fácil quando você já sabe aonde você vai. Porque é muito comum quem nunca escolheu uma área, às vezes ele não aprende nenhuma coisa e nem outra, e aí ele fica pulando, né? Às vezes ali de entrevista em entrevista, tá?
surgiu ali no escritório tal uma vaga para departamento pessoal, e você vai lá e corre lá, manda seu currículo, aí você não é chamado. Aí no outro escritório abriu vaga para analista fiscal, e você vai lá e joga o seu currículo e você não é chamado. Aí lá no outro escritório abriu vaga para o contábil, você vai lá, joga o seu currículo e aí você não é chamado. Ou seja, nem você sabe o que é. Então, o primeiro passo que eu sempre digo para quem quer trabalhar na área é escolher uma profissão, porque a principal vantagem é que você vai ser mais certeiro. Você aprende a prática dessa área e assim você consegue emprego muito mais rápido. Então, vocês decidiram ser analista contábil, então vocês já vão sair na frente de muita gente que ainda não decidiu em qual área atuar. E aí a pessoa fica andando para lá e para cá, né, e não sabe para que rumo vai. Então, primeira coisa é a escolher uma área de atuação, porque essa é a grande vantagem é você consegue emprego muito mais rápido, muito mais fácil, tendo um foco de saber para onde você vai, tá? Desculpem, porque eu tenho um probleminha de voz aí, que isso me faz tossir às vezes bastante. Por isso que eu sempre dou aula com um garrafãozinho de água aqui do lado. E a escada de crescimento nessa profissão ele é muito grande, ele é muito interessante. Ó. O analista contábil ele tem 3 estágios, que é o analista júnior, o pleno e o sênior, né? Então, conforme vocês forem subindo o seu grau de experiência, você pode também subir de carreira. Você vai subindo na sua carreira, trabalhando exatamente dentro dessa área do analista contábil. Então, o assistente júnior é esse recém-graduado, né? A pessoa que está começando agora na área, que é justamente a área que vocês vão atuar agora. E uma coisa que vocês têm que ter na cabeça, gente. Vocês não podem pular processo. Vocês não precisam ficar ansioso de querer já entrar hoje na contabilidade ganhando um salário de 5, 6, 7 mil reais por mês. Que se alguém oferecer uma vaga de emprego para você como um analista, por exemplo, pleno aqui, que é alguém já mais experiente, para você ganhar 5, 6 mil, desconfie. Porque como que você sem muita experiência vai ser responsável pela contabilidade de uma ou de várias empresas, sendo que você nunca trabalhou na área. Então, você pode estar correndo um grande risco de estar entrando numa furada, né? De estar, às vezes, ali assinando documentos, assinando balanços, sem você nem saber se está certo ou não. Então, você tem que ter a visão que você vai começar exatamente como um analista júnior, alguém que está começando agora. Você vai pegar a experiência, você vai saber como fazer a contabilidade de uma empresa do zero, para depois você ir para esses outros cargos, que são cargos mais de supervisão. Então, desculpem, o analista pleno é alguém que já tem essa experiência, alguém que já sabe fazer a contabilidade, e aí ele já consegue até tomar conta de algumas equipes, de ter ali alguns funcionários sobre a sua supervisão. Não necessariamente você precisa ser o dono do escritório, mas existem escritórios grandes, empresas grandes, que às vezes vocês podem querer ir trabalhar, que às vezes é setorizado ali, e ali você vai ter um grupo de pessoas na qual você vai comandar. Então, você vai mais supervisionar do que às vezes fazer mesmo as tarefas ali na prática. Então, por isso que é importante entender do que está sendo feito, porque vai ser o seu nome, vai ser sua assinatura, seu CRC, que já vai estar em jogo, né? E o analista sênior é aquele cara mais experiente ali, que ele vai liderar projetos, vai liderar equipes. Geralmente, empresas grandes contratam contadores mais experientes. Eu costumo dizer que esses contadores sênior, né, o analista sênior, ele tem cadeira cativa na parte ali do conselho de grandes empresas, porque essas grandes empresas, antes dela fazer qualquer investimento, elas levam muito a sério a contabilidade. Então, o analista contábil sênior vai lidar diretamente na tomada de decisão dessas empresas, vai estar lá auxiliando os donos, os gerentes, os acionistas, as pessoas que vão estar trabalhando no seu dia a dia. Então, o analista contábil sênior é alguém de muita experiência, alguém que vai ter um salário já muito grande, com muita experiência, e, porém, tomando as decisões dentro de uma grande empresa, tá?
Então, eu também quero trazer para vocês aqui a minha visão das vantagens e desvantagens de você poder trabalhar em um escritório de contabilidade ou trabalhar, né, versus trabalhar em uma empresa, tá? Por quê? Porque, como eu disse, analista contábil pode trabalhar tanto em escritórios quanto em empresas, tá? Qual que é a grande vantagem de você trabalhar hoje em um escritório de contabilidade? Vamos lá, a grande vantagem, eu vou falando aqui, tá, gente? Mas depois eu vou entregar esse material para vocês bem bonitinho, bem digitadinho, com tudo isso que eu estou falando aqui. Então, isso aqui só está servindo de norte para eu me orientar no que eu vou explicar para vocês. Se eu for escrever aqui ao vivo, a gente pode tomar um pouquinho de tempo, então eu prefiro só falar, depois eu edito esse documento e entrego para vocês ele bem bonitinho. Então, a grande vantagem de você trabalhar em um escritório de contabilidade é que você lida com várias empresas ao mesmo tempo. Então, você ali tem dentro do escritório, você tem empresas do lucro real, você tem empresas do simples, você tem empresa do lucro presumido, você tem empresa de comércio, você tem empresa de serviço, você tem empresa pequena, média, empresa grande. Então, ou seja, você consegue ter uma experiência muito grande trabalhando dentro do escritório de contabilidade. Você vai saber lidar com vários tipos de empresa, né? Porque essa parte da contabilidade que a gente vai aprender aqui do analista, ela é uma só. Ela vai servir para todos os tipos de empresa. Porém, vai acontecer de ter algo peculiar, algo particular que é só do ramo daquela empresa. Aí você vai ter que pesquisar ali como fazer, quem sabe, um lançamento contábil diferente daquele tipo de empresa. Então, a mentoria vai te dar a base sólida para você construir a sua carreira. Você vai ter uma visão geral da contabilidade, mas pode ser acontecer de você encontrar empresas que vão ter uma contabilidade um pouquinho diferente, peculiar, uma forma diferente de fazer os lançamentos. Por exemplo, pega uma empresa de construção civil que faz imóveis para vender. Então, ao jeito de contabilizar esses imóveis lá dentro da contabilidade é diferente de uma empresa de comércio. Por quê? Porque existe uma regra na legislação que fala o jeito que tem que ser contabilizado esses imóveis dessas empresas que vendem imóveis. Então, é uma contabilidade que tem algo peculiar, né? O quadrado mágico da contabilidade aqui vai exatamente entrar em qualquer uma dessas empresas. Só que a forma, às vezes, de você contabilizar esses imóveis, você vai seguir uma norma, uma regra diferente da contabilidade, que é diferente de uma empresa de comércio. Então, isso mostra, você como analista, consegue ter uma visão, né, de vários tipos de empresas diferentes. Então, a grande vantagem é que você consegue ter uma grande experiência trabalhando dentro do escritório de contabilidade. Qual que é a desvantagem que eu vejo? Grande desvantagem é você se manter atualizado. Cara, a contabilidade muda muito, 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 muito. Então, você tem empresa de comércio, empresas de serviço, lucro real, lucro presumido, simples nacional. Pensa só a cabeça de um contador como que não fica para ter que aprender tudo isso, ter que estar sempre se atualizando com tudo isso. Então, a grande desvantagem aqui é um desafio que existe para você se manter atualizado. Porque se você esquecer de estudar algo sobre aquela empresa, sobre aquele regime, pode acontecer de fazer, né, você fazer a contabilidade errada. Você achar que está correto, quando na verdade a contabilidade vai estar sendo feita errada. Então, ela exige que você estude mais, que você se mantenha muito mais atualizado pelo fluxo ali de empresas que tem dentro de um escritório, tá? E trabalhar em empresas, eu já trabalhei. Hoje eu trabalho em um escritório que eu faço ali a contabilidade de mais de 50 empresas. Só que são empresas ali pequenas e de até médio porte, empresas ali que tem um faturamento ali de alguns milhões de reais por ano a gente tem no escritório, né? A maioria são pequenas empresas. Então, faço a contabilidade de 50 empresas mais ou menos ali de comércio, de serviço, né? De vários tipos de serviços diferentes existe ali. Então, a base da contabilidade é uma só para todas elas, mas existe, às vezes, algumas coisinhas particulares que é de cada segmento que o cliente trabalha.
E ser contador de apenas uma única empresa tem vantagens? Tem, eu também já fui. Na verdade, eu comecei como contador de uma única empresa, que era uma empresa do ramo de metalúrgica. Essa empresa ela tinha mais de 20 funcionários e o dono dela queria ter um contador interno. Então, ele me contratou para ser o contador daquela empresa. Eu trabalhava lá, trabalhei por um ano como contador dessa empresa. Qual que é a vantagem? A vantagem é que você domina todo aquele setor, todo aquele segmento. Então, você se torna um expert naquele tipo de empresa. No meu caso, era uma metalúrgica, né? Então, ali, eu aprendi a fazer todo o processo de contabilidade daquele ramo, daquele tipo de empresa. A outra vantagem ali é que, como que era uma empresa só, uma empresa de médio porte, eu fazia todo o processo contábil dessa empresa. Eu fazia a contabilidade, eu fazia o departamento pessoal dela, dos 20 funcionários, e fazia o fiscal dessa empresa. Então, eu fazia todo o processo de uma vez só, sozinho, tá? E aqui eu volto aqui um pouquinho no escritório para acrescentar algo na desvantagem aqui. A desvantagem do escritório é que, às vezes, dependendo do tamanho do escritório, ele é setorizado. Então, você não vai conseguir atuar em mais de um setor. Pode acontecer de você fazer o contábil e, às vezes, fazer ali o fiscal, às vezes, fazer o departamento pessoal também. Mas, na maioria das vezes, se você vai fazer só o contábil, é só o contábil. Você não vai conseguir ir para outros setores. Então, a maioria dos escritórios trabalha nessa linha, setorizado. Você tem o setor de abertura de empresa, tem o setor contábil, departamento pessoal e fiscal. Então, se você entra num setor, você acaba ficando ali só naquele setor, fazendo só aquilo. E às vezes você desconhece os outros processos dentro do escritório. Desconhece o fiscal, desconhece o departamento pessoal, desconhece o societário, né? E às vezes você ser o contador de uma única empresa, a vantagem é que você vai saber fazer contabilidade de forma geral. Você vai pegar o contábil, pessoal, fiscal e fazer tudo ali de uma vez só, você sozinho, né? E a desvantagem é que você perde essa vasta experiência. Você vai dominar o ramo de atuação que você está trabalhando, porém você vai desconhecer os outros tipos de empresas, os outros tipos de regime. Se você está trabalhando numa única empresa que ela é do lucro presumido, por exemplo, você já não vai saber como que funciona uma empresa do simples, você já não vai saber como que funciona um lucro real. Então, a desvantagem é que você perde um pouco da vasta experiência, né? Então, cabe a você decidir o que você quer. Então, eu acredito, assim, que se você for uma pessoa que gosta de desafios, gosta de estudar, está disposto a se doar, se entregar mais, eu acredito que o escritório de contabilidade pode ser o ideal para você. Agora, se você for uma pessoa mais calma, mais tranquilo, né, não quer ter muito desgaste no início, eu aconselharia você ir procurar vagas de emprego como analista, às vezes em uma empresa particular, para você começar a aprender a fazer a contabilidade de apenas uma única empresa, que vai agregar bastante conhecimento para você também. Inclusive, foi assim que eu comecei, né? Fiquei um ano trabalhando nessa empresa, só depois eu fui para o escritório de contabilidade, na qual hoje eu já faço contabilidade de mais de 50 empresas, tá? Então, o que você tem que dominar primeiro, antes de tudo, para a gente já começar, a partir dessa aula, mergulhar no mundo do analista contábil? Veja só, desculpem, como a gente fala de contabilidade, o analista contábil trabalha com o quê? Com contabilidade. E contabilidade é o quê? Controle patrimonial. Controle de quem? De empresa. Então, eu acho primordial, antes de você aprender a fazer a contabilidade de qualquer empresa, você ter um conhecimento do que é uma empresa na prática. Porque vai fazer muito mais sentido você entender sobre essas empresas na hora de você fazer a contabilidade. Então, aí entra uma legislação que eu vou abrir aqui para a gente frisar alguns pontos aqui na nossa aula aqui, que é a lei do Estatuto das Micros e Pequenas Empresas. Veja só,
Mais de 90% das empresas hoje no Brasil é microempresa e pequena empresa. Então, você vai encontrar muito mais dessas empresas do que as empresas grandes, tá? Então, existe hoje no Brasil muito mais pequena empresa. Então, é fundamental que você conheça na íntegra esses conceitos de empresa. Então, por isso que eu achei fundamental te explicar primeiro sobre empresa, que aí vai fazer muito mais sentido você aprender nas próximas aulas as rotinas. Porque as rotinas é o quê? Controle patrimonial das empresas. Então, é importante que você entenda alguma coisa básica aqui, inicial, sobre essas empresas. Veja só. Então, a lei, ela traz essa definição de micro e pequena empresa e empresa de pequeno porte. Então, pela legislação que está no Código Civil Brasileiro, a microempresa é aquela que tem um faturamento de até 360 mil no ano. Então, é fundamental, gente, o contador ter essa noção. Até porque eu estou lá no escritório, né, de contabilidade ali, né, treinando uma pessoa, e aí eu vejo que essa pessoa ainda não tem esses conhecimentos aqui na cabeça. Às vezes não entende ainda, por exemplo, o que é um contrato social, o que é porte de empresa, eles não têm. Então, quem está entrando agora, vai trabalhar agora, chega lá no escritório, vai ter acesso a esses termos, alguém vai falar, é uma microempresa, aí você vai ficar meio voando na cabeça. O que é uma microempresa? Então, você tem que entender que uma microempresa é uma empresa que fatura até 360 mil reais por ano. Tá? Então, isso é considerado microempresa. Tá? É diferente do MEI. O MEI é aquela empresa que fatura até 81 mil reais no ano e a microempresa até 360 mil reais no ano. Então, se você pega aí 360 dividido por 12, dá uma média de 30 mil reais por mês. Tá? E uma empresa já de pequeno porte vai ser aquela empresa que vai faturar acima dos 360 mil, ficando até na faixa de 4 milhões e 800 mil. Então, é considerada uma empresa de pequeno porte. Se a empresa ela fatura acima desses 4 milhões e 800 mil, ela já é uma empresa de médio a grande porte, tá? Então, geralmente, é um dado muito interessante para você já saber diferenciar os tipos de empresas que você vai encontrar aí dentro de um escritório de contabilidade, tá? Essa lei também vai falar da inscrição. O que é a inscrição? A forma que essas empresas têm que ser aberta. É interessante você entender isso, mesmo que você não vá trabalhar com abertura de empresa, que não é muito difícil também de fazer. Os sistemas é tudo online para fazer uma abertura de empresa, não é difícil. Porém, você tem que abrir as empresas. Olha só, abrir e fechar uma empresa envolve você abrir ela nas 3 esferas do governo. Você tem que abrir a empresa na Receita Federal, na Receita do seu estado e depois no seu município, porque senão a empresa não fica aberta. Da mesma forma, na hora de fechar essa empresa, o contador tem que fechar ela na Receita, tem que fechar ela no estado, tem que fechar ela no município, tá? Eu já vi empresas sendo fechadas na Receita, sendo fechadas no estado, mas não ser fechada no município. E aí o município continuar cobrando alvará, continuar cobrando taxas da empresa, sendo que a empresa estava fechada. E aí dá todo um transtorno de você ter que ir lá levar documento, levar requerimento para provar que a empresa estava fechada para eles poderem baixar esses débitos. Então, o contador, quando vai fazer esse processo, ele tem que fazer tudo isso daqui. Só que hoje é tudo feito online, tá? A maioria das prefeituras hoje no Brasil é feito manual. Quando você abre uma empresa hoje, você já consegue abrir ela na Receita Federal e no Estado já automático. E alguns municípios têm que ser de forma manual. Você indo lá presencialmente, levando os documentos para ele registrar a empresa no município. Alguns outros municípios você já consegue fazer esses 3 estágios de uma vez só. Já sai tudo de uma vez. Estados como, por exemplo, municípios de São Paulo, Rio de Janeiro, que são bem avançados, você já consegue fazer tudo de uma vez só, o processo online de abertura dessa empresa. E começa, na verdade, pelo município, né? Você vai começar a abrir a empresa primeiro pelo município,
para depois abrir no Estado, para depois abrir na Receita. No Rio de Janeiro funciona assim. O primeiro passo é você ir primeiro lá fazer na prefeitura da cidade. É feito tudo online, tá? Eu já fiz uma alteração contratual de uma empresa no Rio de Janeiro, então eu sei que lá funciona dessa forma. O primeiro lugar que você tem que ir para abrir uma empresa, primeiro na prefeitura, depois no Estado, para depois fazer a alteração ou a inscrição dela na Receita Federal. Então, alguns municípios funcionam assim. Tá? Então, vamos passar algumas leis aqui. Ó. Então, essas leis dessas empresas, elas são instituídas por lei, que elas têm o benefício de ficar no Simples Nacional, tá? Então, o Simples Nacional, ela é exatamente um regime tributário. Durante as nossas aulas, não é o foco do treinamento a gente falar de tributação, mas eu vou te explicar um pouquinho sobre esses regimes, porque isso influencia na nossa contabilidade, tá? Então, o Simples Nacional é um modelo de tributação, significa que a empresa vai pagar vários impostos numa única guia. Por quê? Porque em outros regimes tributários, os impostos são calculados de forma individual. Então, as empresas, as micros e pequenas empresas, elas podem pagar imposto de renda, IPI, contribuição social, PIS, CONFIS, ICMS, igual está aqui na lista aqui, vários tipos de impostos. Então, no Simples Nacional, você apura o imposto de uma empresa, ele sai uma única guia com todos esses impostos, às vezes, ali cobrados. Aí o governo faz a distribuição desses impostos. Em outros regimes, você tem que apurar eles de forma individual. Então, as micros e pequenas empresas têm aí esse benefício de estarem enquadrados no Simples, tá? Mas isso não significa que o Simples Nacional, às vezes, vai ser o melhor regime tributário para todas as empresas, né? Aí entra o que você já deve ter ouvido falar de planejamento tributário, que é quando você, de fato, vai fazer um estudo sobre as atividades da empresa, fazer um estudo sobre o que ela vai fazer de serviço, o que ela vai vender de produto, fazer uma estimativa de receita, quanto que ela vai faturar, quanto que ela vai ter de despesa, e ali você fazer um estudo para saber se o Simples Nacional é mais vantajoso do que outros regimes tributários, tá? Então, existe várias brechas na lei ali que vai nos dar, às vezes, benefício de colocar uma empresa em outra categoria de regime tributário sem ser o Simples. Mas a maioria dos contadores não tem essa visão de trabalhar com consultoria tributária e acaba enquadrando as empresas só no Simples. Mas se a gente pegasse para fazer, às vezes, um estudo bem avançado, poderia encontrar ali empresas que poderiam estar pagando menos impostos se tivesse colocado elas em outros regimes tributários, tá? Mas essa lei dá ênfase de prioridade para essas empresas, micros e pequenas empresas, estar no Simples Nacional. Então, o Simples Nacional é calculado sobre o faturamento bruto da empresa. Inclusive, a lei traz aqui, ó, até a fórmula, ó, de calcular o imposto, né? E leva em consideração a receita bruta da empresa dos últimos 12 meses, né? Existem as alíquotas que é cobradas pelos anexos, né? O Simples Nacional é um regime de tributação aonde ele se divide em anexos. Por exemplo, o anexo primeiro é para as empresas de comércio, o anexo segundo é para as empresas de indústrias, e o anexo terceiro, quarto, quinto é para as empresas de serviço. Então, esses anexos servem apenas para cálculo de imposto, né? Cada um desses anexos traz uma alíquota de imposto diferente e vai determinar se essa empresa vai pagar menos ou mais imposto. Então, os anexos só é para diferenciar um tipo de empresa da outra para saber qual que é a alíquota que vai ser cobrada de impostos, né? Mas, a via de regra, em alguns casos, né, o anexo primeiro, que são as empresas de comércio, geralmente são as empresas ali que pagam menos imposto, né? Já começa cobrando uma alíquota de 4%. Enquanto a gente tem empresas, alguns tipos de empresas estão no anexo quinto, que é uma empresa de serviço, que já começa pagando 17%, que, como é o caso de empresas de representação comercial. Empresa de representação comercial é considerada anexo quinto do Simples Nacional, então ele já começa pagando 17%. Então, a lei que determina em qual anexo
essa empresa vai se enquadrar. Isso é feito pelas atividades da empresa, tá? Então, essa lei traz exatamente até a forma de tributação dessas empresas aqui. Aqui no final, que ela traz essas tabelas, ó. Então, assim, ó, empresas que faturam até 180 mil por ano, começa pagando 4,5%. E aí, se ela aumenta o faturamento dela e fica até na faixa de 360 mil, então a alíquota efetiva aqui parte de 7,30. Por que é uma alíquota efetiva? Porque lá em cima, lá, quando eu mostrei lá para vocês daquela fórmula, aquela fórmula ela existe para calcular a alíquota real do imposto que vai ser cobrado. Então, essa aqui é só uma alíquota efetiva, uma alíquota base. Mas a alíquota real, o programa do governo que vai calcular. A alíquota real do imposto é baseado no faturamento dos últimos 12 meses da empresa. Por isso que naquela forma está chamado de RBT 12, que é Receita Bruta dos últimos 12 meses. Ele faz um cálculo para saber a alíquota real que vai ser aplicado na hora de cobrar o imposto, tá? Quem trabalha no fiscal faz isso, porém, não é difícil fazer porque você não precisa achar essa alíquota. Quem calcula o imposto é o próprio programa do Simples Nacional. Você só tem que saber colocar a receita bruta ali nos anexos corretos para ele poder calcular o imposto corretamente. Ok? E aí a gente tem aqui as tabelas, ó, da indústria, parte de 4,5%. Aí a gente tem aqui o anexo, deixa eu ver, outros anexos aqui de serviço, como, por exemplo, esse aqui, que é o anexo quinto, ó, já começa em 15,5%. Então, ou seja, nem sempre o Simples Nacional pode ser uma boa para algumas categorias de empresa devido à carga tributária do Simples Nacional também ser muito alta, tá? Então, recapitulando, por que eu trouxe esses primeiros conceitos na nossa primeira aula aqui? Para você começar a fazer a contabilidade e saber que você está fazendo contabilidade de empresas e que empresas funcionam dessa forma. Que existe microempresa, que existe empresa de pequeno porte, que existe Simples Nacional, que existe lucro real, que existe lucro presumido. Então, esses conceitos é importante para o analista contábil saber qual que é o serviço que ele está fazendo, para você não ficar lá assim, eu estou fazendo esse lançamento contábil, mas sabe que no fundo, a pessoa está fazendo, mas está perdido, assim, não sabe ainda o que é, do que se trata. Então, justamente, o que vai fazer você ser um profissional qualificado, diferenciado, para chegar depois aqui no topo aqui da carreira, ser um pleno ou um sênior, é dominar tudo isso. É saber que você está fazendo contabilidade de uma empresa, que você sabe qual que é o regime que ela está, você sabe qual que é o faturamento, você entende de todo o processo de contabilidade, tá? Aí você não se preocupe, porque nas nossas próximas aulas nós vamos entrar de cara nessas rotinas, que é baseado nesses 3 pilares, que é você aprender a fazer os lançamentos, conciliação e elaboração dos relatórios financeiros, e a gente vai fazer isso usando o sistema contábil, que é esse que eu mostrei para vocês aqui, que é o ClipCont. Vocês vão receber o acesso, e aí eu vou fazer o quê? A explicação teórica, vou mostrar como faz, e você vai ter a oportunidade de treinar na sua casa depois esses lançamentos aqui. Pegar essa experiência prática para você poder atuar e trabalhar na área, tá? Então, as nossas aulas terão essa média de duração de 1 hora a 1 hora, né? Às vezes chega até 1 hora e meia, que depende também muito de vocês me questionar, de vocês me perguntar, de vocês tirarem as suas dúvidas, e aí a gente pode ir até estender um pouquinho mais. Mas até então, o limite é de 1 hora de mentoria no mínimo. Essas mentorias vão ficar gravadas, essas aulas vão ficar gravadas, e vocês vão acessar pela plataforma que vocês receberam o acesso, que é lá na Nutro. Então, essa aula aqui, ela vai ficar disponível depois de 24 horas, porque o sistema vai processar a gravação, aí eu vou conseguir baixar essa aula amanhã, subir ela,
lá na plataforma, vocês vão ser avisados por e-mail e vocês já conseguem assistir a gravação depois, a hora que vocês quiserem. Ok? E aí, gente, alguma dúvida? Eu falei demais, vocês se perderem alguma coisa aí? Vai ter exercícios pra gente treinar essas? Vai, e muito, e bastante, tá? A minha ideia é fazer você ser expert em lançamento contábil. Então, eu vou passar bastante exercício para você fazer durante a semana, tá? Tô precisando. Eu vou explicar alguns aqui nas nossas aulas, e aí você vai receber um material para você treinar durante a semana, tá? Assim. Alguma dúvida mais? Deixa eu me achar aqui. E aí, Michael, você está me ouvindo aí? Tá tudo certo? Tudo certo. Beleza, Marcos. Se você quiser fazer pergunta, ou você pode abrir o microfone, se você quiser, ou pode digitar aí na mensagem que aparece aqui no chat aqui para mim, ok? Veja só, gente. Qualquer dúvida também durante a semana, vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp, porque durante essas 7 semanas, tá? Minha atenção vai ser toda para vocês, tá? Eu quero literalmente que vocês saiam dessa mentoria entendendo contabilidade. Então, eu não vou medir esforço para fazer vocês entenderem. Então, eu não quero que vocês fiquem com dúvida, muito menos com vergonha de fazer pergunta. Faça pergunta, porque fazendo pergunta, você consegue ir mais longe. Tá? Através das perguntas, a gente consegue tirar todas as dúvidas. Você pode mandar mensagem no particular, que eu vou estar ajudando vocês durante a semana, tá? Beleza? Então, essa aula foi uma aula mais introdutória. E a partir da semana que vem, a gente vai pegar firme e forte aí nas rotinas do analista contábil, tá? Ô, Mais Anderson, alguma pergunta? Mais alguma dúvida? nessa mentoria, você vai focar em algum regime ou você vai falar É, um de cada? como eu te disse, a contabilidade do analista, ela serve para todos os regimes, independentemente do regime. A Ah, contabilidade ela é aplicada em todos os tipos de empresa. Então, esses pilares que eu vou ensinar aqui para você, você vai conseguir aplicar na prática, independente se a empresa é do Simples Nacional, se ela é do lucro presumido ou lucro real, porque elas seguem a legislação contábil, tá? assim. Tá? Essa parte dos regimes, ela vale muito mais na hora de você, às vezes, apurar impostos. Então, ela vai mais para o lado fiscal. Para o lado da contabilidade, o que importa para nós são os lançamentos contábeis, né? Então, acaba que eu vou dar uma pinceladinha em alguns assuntos do lucro presumido, lucro real, porque na hora da gente contabilizar esses impostos, é importante que você entenda os conceitos envolvidos desses regimes aí. Mas isso não vai interferir na hora de fazer a contabilidade de uma empresa, tá? Então, os pilares aqui servem para qualquer tipo de regime. Beleza. Então é isso aí, gente. Essa foi nossa primeira aula. Agradeço a todos vocês, né? Tenham uma boa noite, uma boa semana. E tendo dúvidas, podem me mandar no meu WhatsApp, que eu vou estar atendendo vocês com o maior prazer, tá bom? Espero vocês aí na nossa próxima aula.